capítulo 7. Se tiver uma aguinha. Somente o suficiente para 2 horas, mister. Oh, não. Vamos lembrar onde estamos. Em Romanos. Romanos capítulos 1, 2 e 3. Qual é a palavra? Palavra-chave. Condenação. 4 e 5. Justificação. 6, 7, 8. Santificação. 9, 10, 11. Dispensação. Falando sobre Israel. Em capítulo 9, no passado. 10. Deus e Israel hoje. 11. Deus e Israel no futuro. Passado, presente e futuro. Tudo Israel. 9, 10, 11. Aí 12 para frente, serviço, consagração, dons espirituais e diversas exortações. Ok? Vai nos ajudar muito. Quando você pensa em Roma, ter essa visão por cima e cada vez mais próximo, mais perto. Capítulo 6 de Romanos fala sobre o quê? O assunto é santificação, não é? O que é santificação? Leandro quer chutar? Santificação trata do salvo ou do não salvo? Tem certeza? Nós temos certeza. Você não tem certeza, Giovanni? Tá. Nós entendemos. Eles não entenderam naquela época e evangelicalismo chamado não entende hoje. A diferença, santificação não é o salvo guardando, cumprindo, a lei e regras e normas e um certo padrão de separação ou de pureza para se manter salvo, para guardar essa justificação. Não é nada disto. São duas coisas totalmente diferentes e nós precisamos de entender a diferença em nossas vidas. Nossa luta não é para guardar a nossa salvação. Nossa luta é de manter o Espírito em controle, dominando, guiando, orientando e nos dando poder e orientação pela palavra para viver dentro dos recursos, das riquezas, das provisões que Ele tem nos dado em capítulos 6, 7 e 8. Mantendo nossa comunhão, sim, mantendo uma separação do mundo, do diabo, né? Nos salvando de quê? Do poder do pecado, não é? Santificação é o cristão sendo salvo do poder do pecado, não da penalidade. Esse já foi paga, não por mim, não exige manutenção, não é? Está completa, falta nada, descansa em Cristo, depende dele, de começo até o fim. Eu não tenho que fazer nada em relação à minha justificação. Minha santificação, porém, é constantemente eu cooperando com o Espírito Santo. Ok? Santificação é somente para cristão. É fundamental. É fundamental, não é opcional. Talvez vamos pensar sobre, não, eu quero ser salvo da penalidade e eu quero um dia ir ao céu na hora de morrer. Tá ótimo, mas aqui na terra, chá comigo, como diz, chá comigo. Já tomou esse chá? Não. Tão certo como o Senhor quer salvar você da penalidade do pecado, o Espírito quer me salvar e nos salvar do poder do pecado. E não adianta, isso é muito importante, não adianta alguém dizer, não,
Daqui para frente, fora fala, eu sou salvo, eu sou perdoado, aceitei Jesus, abri meu coração, entreguei minha vida, Ótimo. Me fala sobre seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Me fala sobre seu relacionamento com a sua própria natureza pecaminosa. Me fala sobre seu relacionamento com o pecado, com o mundo, com o diabo. Me fala sobre como você está sendo salvo do pecado hoje. Porque justificação, eu não posso ver o nome de Emmanuel lá no livro da vida. Alguém tem uma cópia prévia desse livro? Já viu o meu nome, o seu nome? Eu já vi? Não, ninguém vê. Entendeu? Mas uma coisa eu sei, vendo a vida de Emmanuel, vendo as atitudes, os valores, os interesses, as prioridades, vendo a conduta, o comportamento, o relacionamento que ele tem com sua própria natureza, com o mundo, com o diabo, que não tem, né? Ele entende? Eu sei, eu estou percebendo, Emmanuel está sendo salvo do poder. Ele detesta o pecado, ele odeia o pecado, ele abomina o pecado, ele evita o pecado. Ele não dá oportunidade ao diabo. Ele resiste ao diabo. Ele não faz parte do mundo. Eu estou vendo ele sendo. Agora, justificação, eu não sei. Ele pode falar o que ele quiser, ou qualquer pessoa pode falar. Eu não estou aqui para duvidar, mas eu estou dizendo que a pessoa que diz que está salvo, é justificado, é perdoado, mas não está sendo salvo. Blá, blá, blá. Vale nada. Esse é meio duro, mas é verdade. Não é verdade. A pessoa que não tem interesse, que não almeja, deseja, dia e noite, ser salvo do poder do pecado, que não está experimentando esse conflito, esta briga, esta guerra entre o espírito e a carne e o espírito, está contente, está à vontade pecando, está à vontade no mundo, não vê problema nenhum, está acomodado, está aprofundando, está ficando cada vez melhor em pecado, deve parar de falar sobre Cristo, deve parar de falar que é salvo, que é perdoado, que tem vida, porque não tem nada disto. Não tem nada disto. Está me entendendo? Santificação não é opcional. Ser salvo do poder não é opcional. A pessoa que não está sendo, não tem direito e não tem condições e não deve afirmar nem imaginar que tem sido justificado. Ponto final. Agora, obviamente, santificação não é uma coisa só. Vai aqui nas alturas, monte de transfiguração e pelo restante da sua vida está lá nas alturas e todo dia um dia de vitória e mil maravilhas não, claro que sim. Justificação é uma coisa só. Ou você é ou você não é. E ser santificado estamos sendo, mas é um processo. Mas tem dias e tem dias. Tem semanas e tem semanas. Tem meses e tem meses. Tem fases. Sim, tem horas que estamos no deserto sendo testado, provado, não é? Tem horas que estamos com Cristo na monte de transfiguração. Tem dias, sabe, existe variação. Em termos de qualidade de comunhão, em termos de velocidade, em termos de aceleração, em termos de poder, estamos sempre em fluxo, estamos aprendendo. Tem dias de ânimo e às vezes outros não. Tem horas que somos um pouco mais negligentes, mais descuidadosos. Existem dias, momentos. Mas quem tem sido verdadeiramente justificado está sendo salvo do poder do pecado. Essa salvação é visível. Eu consigo medir na minha vida. E minha esposa
tem condições de medir santificação na minha vida? Se eu sou uma pessoa impaciente, meio irado, você viu a palavra meio? Por que usa essa palavra meio? Não, irado, impaciente, assim. Ela deve medir na minha vida? Não, mas em relação ao ano passado, eu vejo o Senhor trabalhando na sua vida. Eu vejo você cooperando com o Espírito. Eu vejo você sofrendo por causa da sua ira. Quando você grita, quando você perde paciência comigo, quando você fala... sim, eu vejo você sentindo, sofrendo. Eu vejo você pedindo perdão. Eu vejo você cuidando dessa questão. Na hora, na presença do Senhor. Eu vejo... a semana passada foi ótimo. Outra, dengue, bronquite, gripe, não sei o que mais. Mas não morri. Estou aqui. Mas então, a minha esposa, o meu marido, meus filhos, os irmãos, têm condições de ver. Você está sendo salvo. Em relação a 5 anos, ou quando primeiro nós casamos, entende? Santificação não é uma coisa só. E para cada pessoa, sua luta é com isso, minha luta é com a... Entende? E o Espírito está trabalhando na sua vida, pessoalmente, e na minha. Entende? Essa é santificação. É um processo pelo qual o Espírito trabalha usando a palavra, usando minha inteligência, minhas emoções, minha vontade própria, minha personalidade, todo o meu ser, para me salvar do mundo, do diabo e da carne. Santificação. Então, quando eu digo que santificação não é opcional, eu estou dizendo que a pessoa que foi convencido pelo pecado, do seu pecado, quis ser salvo por meio do Senhor Jesus, confiou nele, passou da morte para a vida. Agora, o mesmo Espírito vai criar naquela pessoa o mesmo anseio, desejo, vontade, querer, desculpe a palavra, violenta, de ser salvo do poder do pecado. Ok? Santificação. Ok, capítulo 6, então, de Romanos trata de quê? Santificação. Mas de quê? Do justo, do salvo e seu relacionamento com quê? Ninguém lembra? Romanos 6. O relacionamento do salvo, do justificado, do perdoado com a natureza, sua própria natureza. Que? Pecaminosa. Por que eu digo relacionamento? Porque o salvo tem uma natureza pecaminosa. Não foi removida, não foi tirada, não foi melhorada, não foi regenerada, não foi educada. Está presente a mesma coisa de antes. E nós vamos ter que lidar com esta natureza pelo restante da nossa vida. E uma das chaves de santificação é o quê? Saber o que Deus tem feito em Cristo para cortar seu relacionamento meu com essa natureza. Esse é Romanos 6. Primeiro ele vai falar sobre o que Deus fez em Cristo. Não é o que eu vou fazer, o que eu faço, eu tenho que fazer, não. Não é sobre minha responsabilidade. É sobre o que Deus já fez. Já fez. Na cruz de Calvário, o que Ele já fez. Na pessoa de Cristo, sobre aquela cruz, o que Ele já fez. Eu preciso de saber. Esse é capítulo 6. Muito, muito importante. Tratar essa natureza. Quem não sabe, não entende, que está desligado, desconectado, separado, vai experimentar o quê? Vai experimentar, sabemos que ele é espiritual, mas eu, contudo, não o sou, pois sou, capítulo 7, versículo 14. Quem não entende, capítulo 6, vai ter a experiência de capítulo 7, versículo 14. Sabemos que ele é espiritual.
E enquanto estamos aqui, capítulo 7 fala sobre o quê? O salvo e seu relacionamento com a lei. A lei de Moisés. E capítulo 8, especialmente 17, fala sobre o salvo e seu relacionamento com a pessoa do Espírito. Quem não entende capítulo 6, vai experimentar capítulo 7, 14 a 25. Quem não entende capítulo 8, 1 a 17, o Espírito, vai experimentar esta frustração, agonia, angústia, se é salva. Se é salva. Vai experimentar, vai ficar aqui derrotado, humilhado, esmagado, escravizado, dominado pela natureza pecaminosa. E vai ser uma vida miserável e totalmente desnecessariamente. Que não entende os recursos, o que Deus tem feito, o que está à nossa disposição, nossos direitos, que vive da ignorância, na negligência, no descuidado, vai viver aqui. Eu não quero viver aqui. Não quero viver mais aqui. Paulo disse o quê? Versículo 14, lendo do NVI, sabemos que a lei é espiritual. É o conteúdo. Não sou espiritual, mas ele quer ser espiritual. Ele quer ser espiritual. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Esse homem está sendo escravizado pela natureza pecaminosa. Mesmo sendo livre, ele não sabe, ele não entende. Nós vamos ter o privilégio de ele explicar capítulo 6, que esse é totalmente desnecessário. Fui vendido como escravo ao pecado, sentimento emocional, aquele sentido. Não entendo o que faço. Pois não faço o que desejo, mas faço o que odeio. Se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu, mas não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. O pecado, a natureza, singular, artigo. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom. E que desejo, e que vontade, e que querer. Você tem? Eu tenho. Mas o que eu não tenho, desejo eu tenho, mas o que eu não tenho é condições de realizá-lo. Eu não consigo fazer o que eu quero. Por quê? Não entende capítulo 6? Porque não entende capítulo 8? Ainda lá atrás, no começo da sua carreira, da sua vida cristã. Ok? Pois o que eu faço não é o bom que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado, a natureza. Ok? Que habita em mim. A questão não é número de atos de pecado cometidos. É a natureza, a raiz. Ele não fala sobre uma laranjeira, ele não está falando sobre... Ele fala, eu fico tirando as laranjas da laranjeira, mas entende? Um pouquinho de alívio, um pouquinho de melhora, mas dentro de alguns dias vem o quê? Mais uma... safra de laranjas. Nesses 3 capítulos, esses 2 especialmente, de 6 e 8, Paulo vai tratar a raiz. Ele vai cortar a laranjeira, e nós vamos ver a laranjeira pela raiz. Ele não vai nos mostrar como tirar as laranjas toda hora. Essa não é santificação. Isso não é espiritualidade. A lei consegue fazer isso. A lei trabalha de fora para dentro. O que Deus tem feito, Ele trabalha de dentro para fora. 24 horas por dia. Uma pessoa, o Espírito, trabalhando. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei. Lembra da lei, não é Moisés aqui, a lei, uma lei que atua em mim, a lei
do Espírito, a lei do pecado. Uma nova natureza e a velha. Quando quero fazer o bem ou mal, esta lei do pecado está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Essas são palavras de uma pessoa salva, que tem vida, que tem o Espírito e uma nova natureza, mas não sabe como apropriar o que tem. Mas prazer na lei de Deus, ele tem. E maior prazer e maior alegria é o que ele mais quer. Mas vejo outra lei 23 atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Palavra ou termo sinônimo com a natureza nova. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará? Ou quem vai me salvar do corpo sujeito a esta morte? Ele quer ser salvo. No sentido de justificação, esse homem não tem dúvida nenhuma sobre justificação, concorda? Esse homem não tem medo de ir ao inferno. Esse homem não tem medo de perder sua justificação, de perder sua salvação, de perder sua vida. Esse não está em jogo. Ele sabe, ele está falando sobre santificação. Nós devemos entender. Mas ele está sofrendo. Miserável homem que sou, quem vai me salvar do corpo sujeito a esta morte? Ele quer ser salvo. O justificado que tem uma nova natureza, que tem um Espírito habitando, quer ser salvo. É um sinal de vida. Algum rapaz vem quer namorar com sua filhinha. Menina quer namorar com seu filho. Alguém vem aqui e quer ser batizado. E outras decisões que somos forçados a ter uma noção se a pessoa é salva ou não. Mas ele fala tão bem, ele fala que aceitou Jesus. Esses termos que não têm valor, que não falam nada, vocês estão percebendo. Eu detesto esses termos, que não vêm da palavra e não descrevem nada. O termo mais usado no Evangelho é o quê? Aceitei Jesus. É um dos piores. Desculpe. Sabe por quê? Onde está? Onde está esse termo? Que direito nós temos de falar com um pecador? Se você aceitar Jesus, você vai ser salvo. Baseado em quê? Não, mas João 1:12 diz, os que o aceitaram... Não, mas esse não é um versículo que fala sobre apropriação pessoal de um indivíduo querendo ser salvo. Isso está falando sobre Israel. A maior parte rejeitou, não quis. Alguns não rejeitaram, receberam, ouviram, quiseram. No próprio próximo versículo, ele fala, aos que creram no nome dele. Em salvação, não é você que está aceitando Jesus para ser salvo. Salvação é Deus aceitando você na pessoa dele, na obra dele, no mérito dele, baseado no sangue dele. Quem está longe é você. Quem está sendo reconciliado não é ele. Ele não está sendo reconciliado a mim. Concorda comigo? Não, ele não tem problema. Eu que tenho um problema. Eu estou longe. Reconciliação é com Deus, não é ele sendo reconciliado comigo. Quem está aceito no amado, quem precisa de ser aceito no amado é quem? Eu. Então, quem está vindo para quem? Eu estou vindo para Deus. E quem é o mediador? Cristo Jesus. Chega desse assunto. Mas sinceramente, um rapaz, uma moça, alguém quer ser batizado, quer ser membro, várias coisas. E fala que aceitou, fala que recebeu, falou que tomou sua decisão, falou, sabe, esses termos que... De novo. Nada a ver.
Você não pode verificar alguma experiência que a pessoa teve? Não pode, não tem como. Você pode ver o livro da vida? Não tem. Como é que então você vai discernir? Julgar no sentido original de condenar, mas de discernir, de analisar. Santificação. Qual é o seu relacionamento com pecado? O mundo? O diabo? Sofre? Sente? Trata? Cuida? Evita? Odeia? O que ama? O que a pessoa ama? Vai na reunião uma vez por mês? Não. Essa pessoa não ama a comunhão. Lê uma vez por ano? Não ama a verdade. Entende? E vai. Discernimento, juízo, santificação. A pessoa está sendo salvo do pecado. Entende? A justificação não tem como, além da pessoa falar, professar, confessar, afirmar, falar sobre alguma experiência, um dia, uma data. Não tá, mas hoje você pode. Se alguém não tiver o Espírito de Cristo, ele não é nada dele, não é? Como é que você vai saber que alguém tem o Espírito? Como é que você vai saber se você tem o Espírito? Onde está? Entende? Fala que foi salvo 10 anos atrás. Como usa seu tempo? Como usa seu dinheiro? O que é entretenimento para você? Onde você mais gosta? Com quem você mais anda? Seus relacionamentos, suas amizades. Entende? Todas essas questões. Santificação. Conversando. Dias, semanas, observando. Dá para tirar uma noção. Tem casos assim. Mas se o caso é tão assim, então não é candidato para batismo. E não é candidato para namorar seu filho ou filha. Porque quem realmente é salvo, está sendo salvo absolutamente, claramente, visivelmente, overtamente, odeia, detesta, evita, sofre, sente, trata, cuida. Concorda? A pessoa tem vida, gente. Tem vida. Você vai casar com alguém que não tem pulso, não tem temperatura, não tem luz aqui, não tem. Vamos falar. Vai casar com uma pessoa assim? Não. Você quer casar com uma pessoa viva? Você vai deixar sua filha namorar com uma pessoa ou vice-versa, sabe? Santificação, gente. Tem tudo a ver com discernimento, com inteligência espiritual, em termos de ministério, de quem é salvo, de quem não é. Bom, versículo 21, capítulo 7. Assim, encontro em mim lei que atua, quando quero fazer o bem, mas ele quer o mal, está junto de mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado. Está vendo aqui? Lei do pecado. Já falamos sobre a lei, né? A lei da gravidade. Sempre atua, sempre funciona, sempre se comporta em relação a qualquer objeto. 100 vezes em 100 vezes, se eu deixar essa caneta cair, vai fazer o quê? 9 vezes em 10 vai cair, não vai? Mas 1 vez em 10 ele vai subir. Não vai, não. Não vai. É consistente. A lei do pecado, a natureza pecaminosa, nunca vai te levar para ler a Bíblia. Nunca vai te levar para uma reunião. Nunca vai te levar para a santidade. Nunca vai te levar para evitar resistir ao diabo. Nunca. Entendeu? Sempre ela comporta, ela quer. Ela é previsível, você sabe quem ela é, você sabe. É a lei, é uma lei. E sempre está agindo, exercendo o seu poder, sua influência, seu vigor na sua vida e querendo mais poder, mais influência, mais domínio. Detesta o Espírito, sabe? Odeia o Espírito, não quer nada a ver, não combina, não concorda, nunca vai entrar em acordo, nunca vai assinar, nunca. A lei
do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará? Quem me salvará do corpo desta morte? As palavras de uma pessoa justificada, querendo ser salva do poder do pecado. Graças a Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Nova natureza. Mas, com a velha natureza, eu sirvo a lei do pecado. Terminou lá, Paulo ficou satisfeito dessa situação, nessa condição, nessa experiência, nesse nível espiritual. Ficou satisfeito, contente? Ele quer continuar assim? Está satisfeito? Hã? Não, e não vai. E não vai. Leia, infeliz, essa divisão de 7 e 8. Porque nós pensamos que 8 é outro assunto. Coisa nova. Chora não, Leandro, chora não. Eu vou terminar daqui. Desculpe. Capítulo 8, infelizmente, versículo 1. Entende? Esse é Paulo agora falando sobre sua salvação. Sendo salvo do poder. Sendo liberto. Saindo debaixo da condenação da lei, em termos da sua consciência constante. Da humilhação, domínio, sabe? Humilhação de ser dominado pela carne. Saindo de baixo, sendo liberto, sendo não escravo do pecado, mas do Senhor. Portanto, o versículo 1, agora, atualmente, outra hora, não falando de 7, 14 e 25. Agora, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Desculpa, ele falou, quem vai me salvar? Graças a Deus por meio de Jesus Cristo. Ok? Agora, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não está falando sobre justificação. Esta condenação já foi tratada em 5 capítulos. Essa é outra condenação. Essa é a condenação de consciência. A condenação de capítulo 7, 14 e 25. Não há necessidade, não precisa. Porque por meio de Cristo Jesus, quem mandou o outro Consolador, quem mandou o Espírito, quem não nos deixou órfãos, quem chegou na pessoa do Espírito para ministrar, servir na vida de cada pessoa salva internamente, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito. Uma nova lei, a lei do Espírito. O Espírito tendo liberdade na vida dele para dar poder, para dar orientação, para dar, dominando, agindo por meio das suas emoções, seu corpo, sua inteligência, seu espírito, sua alma. A lei do Espírito. Que divida ou que dá vida, ou leva para a vida. Ele me libertou. Ou, em outras palavras, ele me salvou. Salvou. Do domínio, da lei, do pecado e da morte. Agora, ele fala sobre como ser salvo. Salvo do poder do pecado. E como viver, não como 7, 14 e 25. Outra vida, outra experiência, outra existência, outra alegria, outra coisa. Ele fala sobre a vida normal de uma pessoa salva, que tem o Espírito, que tem uma natureza, uma nova natureza. O que ele experimentou lá em capítulo 7, 14 a 25, não infelizmente, é comum, muito comum. De novo, eu diria que 70% ou 80% de pessoas salvas estão naquela miséria, naquela luta, naquela angústia, naquele sofrimento, não conseguem sair de baixo, e ao invés de resolver o problema, desanima. Não consigo. Vou beber mesmo, vou fumar mesmo, vou pornar mesmo. Se existe esse verbo, não sei, mas agora existe, pornar. Eu vou fazer porque eu não consigo.
então vou render, desanima. Não consigo, eu sou a pessoa menos espiritual na igreja, então vou embora, vou sair daqui, porque não consigo. E não é todo mundo que para de reunir com a gente que é pessoa péssima. Não é. Às vezes a pessoa simplesmente desanima, não consegue acompanhar. Ou a pessoa começa a defender. Mas eu sou homem mesmo, né? Fazer o quê? Testosterona, né? A gente tem... Não. Justifica. Explica. Usar o diminutivo. Mas não é tão sério assim. Não é tão sério como tal, ou não é tão... Entende? Começa a mudar os termos, pecadinho, mentirinha, usar o diminutivo, e um monte de técnicas para tentar continuar na vida cristã. Ao invés de ter ensino de Romanos 6 e Romanos 8. E sair debaixo dessa escravidão, de viver assim. Não, por favor, não devemos aceitar essa vida descrita aqui em 7 a 14. 7, 11, 14 a 20. Não precisa, não deve. Não deve continuar. O assunto aqui é de como ser salvo. E Paulo foi salvo. Ele não continuou naquela. Não é normal. É natural. Por causa da natureza pecaminosa. Mas não é normal. Não é bíblico, não é certo, não é correto. Por favor. Primeira coisa, descontentamento. Rejeita. Para de, justificar, defender diminutivos, redefinir coisas. Não. Aceita não. Uma santa e justa rebelião contra esta vida. Tem coisa melhor. E esse é o assunto de Romanos 6, 7 e 8. Vamos terminar aqui. Irmãos, obrigado pela atenção. Vou terminar 11 horas. Vai ser talvez a primeira e de repente a última. Mas boa noite, irmãos. Obrigado.